Olá, meu nome é Gilberto da Silva Francisco, sou professor de História Antiga da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, e hoje eu converso com o pesquisador Fábio Augusto Morales. O Fábio é graduado em História na Universidade de São Paulo, meu contemporâneo, inclusive. Fez mestrado e doutorado na mesma instituição, onde ele foi orientado pelo professor Norberto Luiz Guarinello. No mestrado, ele trabalhou com uma dissertação cujo título é A Democracia Ateniense pelo Avesso, Metoikoi, Identidade e Cotidiano em Lísias, e o seu doutorado, o título é Atenas e o Mediterrâneo Romano, Espaço, Evergetismo e Integração. E atualmente o Fábio é docente na área de História Antiga na Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC. Fábio, muito obrigado por aceitar o convite e falar um pouco sobre a sua pesquisa. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre o conceito de polis, e eu coloco então uma primeira questão para você. O que é a polis? E qual a relação da polis com o conceito de cidade-estado? Essa é talvez a grande questão, né? Antes de tudo, obrigado pelo convite, fico muito feliz de participar, mesmo nessas épocas de quarentena, né? Que a gente fica super isolado, a gente sente muita falta dos alunos também, né? E é sempre bom conversar com os colegas, conversar sobre história antiga, tá? Então, fico muito feliz de participar também, né? E vou assistir os outros vídeos também, tô ansioso também para ver. Bom, o que é polis? Né? Essa é uma questão chave, talvez uma das principais questões para a história antiga, né? Tem outras questões importantes, né? Como qual é a natureza da economia antiga, qual é o significado da religião no mundo antigo, mas a polis é certamente uma questão central. O que é a polis é uma questão que o próprio Aristóteles se colocava, né? Aristóteles, filósofo que vai, né, produzir, né, vai lecionar em Atenas no século IV a.C., e entre os vários projetos do Aristóteles, né, que incluem física, botânica, filosofia, metafísica, ele vai ter um projeto que a gente chamaria hoje de ciência política, que é de levantar as constituições e as histórias de diferentes polis, né? No Mediterrâneo Antigo, ele contou lá, o projeto contava com 120 polis. A gente tem hoje, sobreviveu apenas uma obra resultado desse projeto, né, que é a Constituição dos Atenienses, né, que é a história e as leis de Atenas, e uma espécie de obra de síntese, né, dessas várias constituições, que é a chamada política. E na política, Aristóteles ele coloca essa questão, né, o que é a polis? E ele fala um monte de coisa, né? Ele dá lá eu identifico 6 definições de polis, né? Polis é tanto a comunidade dos habitantes, a comunidade dos cidadãos, é o corpo dirigente e por aí vai, né? Tem uma série de definições mais específicas, mas no final ele vai dizer que a polis é um conjunto, uma multidão de cidadãos. Os historiadores tradicionalmente acreditaram nessa última definição, né? E tomaram a polis como sendo sinônimo de comunidade cívica ou comunidade de cidadãos. E sendo cidadãos, apenas, né, dependendo da Constituição, os homens acima de 21 anos, livres, nascidos de pai e mãe daquela cidade, que é um caso muito ateniense, que não tem paralelo tanto em outras cidades, não é exatamente assim. O fato é que, nessa própria definição do Aristóteles, ele próprio não era um cidadão em Atenas, ele era um estrangeiro residente, ele era um meteco. Ele cita várias outras definições, e uma delas eu acho bastante particular, que é a polis como ordenamento de habitantes, né? Ou seja, a polis não se limita aos cidadãos. A polis é uma sociedade, né? Ela tem uma articulação dos vários grupos sociais que habitam nela. E na política, na obra política, Aristóteles ele vai tratar de vários desses grupos, né? Dos escravos, das mulheres, dos estrangeiros, dos ricos e dos pobres. Ele vai mostrar uma série de fronteiras que existem nessa cidade, nessa polis. A historiografia, só a partir dos anos 90, que começou, do século 20, né, que começou a considerar a polis nesse sentido mais como uma sociedade composta por diferentes grupos sociais, não apenas uma comunidade dos cidadãos. E daí a polis como sociedade... O Aristóteles vai tratar um pouco da hierarquia entre esses membros da polis, nesse conceito mais ampliado. Sim. Uhum. Não, isso é fundamental, né, na discussão, porque ele está preocupado com um problema que vai ser central para a filosofia política, que é como explicar a ordem social, né? Como que a polis não se rompe numa estasis, né?
uma grande crise. E para isso é fundamental entender as relações entre os diferentes grupos, a boa relação entre homem e mulher, entre ricos e pobres, entre livres, escravos. Daí tem umas passagens que são mais famosas, né? O escravo como um instrumento que fala, mas ele está elaborando tudo aquilo, né? Ou seja, como que os grupos têm que se articular. Quando a historiografia reconhece isso, daí a história dos não cidadãos passa para o primeiro plano, né, para a história da polis. Desde o século XVIII e XIX, já se debate qual seria a melhor tradução do termo polis, né, e se consolidou a tradução de cidade-estado, que tenta dar conta da dimensão espacial, né, como a cidade, e da dimensão cívica, que seria o Estado. Né? Então, a gente normalmente faz essa articulação, mas ela não é precisa. A cidade-estado, na antiguidade, ela inclui também o espaço rural. Né? E a separação entre população urbana e população rural é fundamental. Não, um exemplo típico, né, durante a Guerra do Peloponeso, Atenas é o centro urbano que dominava, né, a grande região da Ática, que tinha uma série de territórios rurais, e Atenas sendo atacada por Esparta, né, e pela Liga do Peloponeso por terra, fez com que todos os habitantes do campo, né, de todos os demi rurais, fossem para o espaço intramuros, para Atenas. Né, e daí isso mudou a articulação política da cidade. Né, que você tem, de repente, um monte de gente que vive no campo, que tem a sua vida política limitada ao demos específico, local, e que agora está no centro da cidade. Né? Um efeito disso que a gente conhece mais é a peste, né? Que vai acometer Atenas, né? E o próprio Péricles vai morrer nesse contexto. Mas politicamente você tem novos grupos lá que estão decidindo sobre o que fazer. A cidade não é mais apenas da população urbana, né? Dos trabalhadores das oficinas, dos escravos, dos remadores e de vários grupos. Né? Agora tem também os camponeses lá que vão discutir qual é a melhor forma de cidade. Então, cidade e estado a gente tem que considerar também o campo, né, como parte da mesma totalidade que eventualmente eles são agrupados no mesmo espaço, mas isso não é a regra. E tem uma questão no seu mestrado que é a relação entre polis e política, e pensando nessa concepção mais ampla de polis, né? Você fala, por exemplo, de vários tipos de participação política nessa relação com a polis. Você poderia desenvolver um pouco essa questão? Assim como o conceito de polis muitas vezes ficou restrito à comunidade de cidadãos que tinham direito de participar das instituições da polis, das instituições estatais, o conceito de política muitas vezes foi limitado ao Estado, ou seja, só a política dentro do Estado. Né? Então, discussões que acontecem fora, né, da esfera das instituições legítimas do Estado, elas não são consideradas políticas, né? Ou como Finlay, né, que é um autor importante, tem um livro chamado A Política no Mundo Antigo, ele vai dizer que não é política propriamente dita, né? Se inspirando em Weber, que tem essa categorização, né, com a política verdadeira e a política do Estado. A gente vive hoje num contexto que claramente a política não é só o Estado, né? É só pensar o papel das redes sociais, né, do gabinete do ódio, de como os vários grupos fazem política via redes sociais e isso impacta as instituições. O que eu tentei discutir no mestrado, a partir de um conjunto de textos escritos por um estrangeiro residente em Atenas, ou seja, um não cidadão, era como era possível fazer política fora do Estado. Como aquele que não podia entrar nas instituições estatais, por exemplo, um estrangeiro, ele não podia pisar na Assembleia. Né? Se ele fosse visto na Assembleia, era execução sumária. Então, como que um estrangeiro ele poderia fazer política? Então, eu fui encontrando uma série de brechas pelas quais a política poderia ser feita. Só que daí eu tive que partir para definições de política que não fossem apenas a ação estatal. Né? E daí eu encontrei duas grandes referências, né? Para além desse paradigma weberiano. Uma referência foi o Foucault, né? Que chama as várias relações de poder que afetam todo tipo de relação de política, né? E está ligado ao chamado micropoder. E a Hannah Arendt, que pensa a política como prática da liberdade, não apenas estatal, mas todas as forças que vão produzir efeitos sobre as instituições estatais, essas forças já são política. Então, fazendo um paralelo contemporâneo, seriam não apenas as redes sociais, mas as pequenas agremiações, as pequenas associações, os coletivos,
os debates, né, no bar, no boteco, na padaria, tudo isso já é prática política e o resultado da ação estatal é só um momento fundamental, né, mas é um momento dessa história política que é mais ampla, né, que tem a ver com outros espaços, tanto do micro quanto do macro. Né? No mestrado eu trabalhei com os microespaços da política, né, no cotidiano, as conversas dentro de casa, as conversas na rua, quem financia o quê, quem está escrevendo um discurso para quem pronunciar onde, tudo isso abre brechas para os estrangeiros participarem, até para os escravos participarem. Né? Tem um exemplo de, num dos discursos que eu estudei, que um senhor é acusado pelos escravos de ter profanado os mistérios de Eleusis, né? Que eram, obviamente, é um mistério, você não poderia falar para ninguém o que era revelado durante a iniciação. E quem profanasse os mistérios de Eleusis era executado. Os escravos que denunciassem um senhor que profanou os mistérios e conseguissem ganhar a causa, eles ganhavam liberdade. Né? Então, o discurso todo é um estrangeiro que escreveu um texto para um cidadão defender esse senhor, que também era um estrangeiro, dizendo que o argumento principal era, olha, se a gente condenar esse estrangeiro que está sendo acusado pelos seus escravos de ter profanado os mistérios, todos os escravos vão começar a acusar os seus senhores em busca da liberdade. Uhum. Ou seja, nesse momento, a diferença não era mais cidadão e não cidadão. A diferença era senhor e escravo. Uhum. Não importa se o cidadão é cidadão, se o senhor é cidadão ou estrangeiro. Ou seja, isso mostra como tinha brecha, mesmo no espaço jurídico estatal, para a ação política dos escravos, né, que poderiam reorganizar a coisa toda. Então, no mestrado, eu procurei estudar esses micropoderes ou microespaços da política. No doutorado, eu fui perseguir mais uma macropolítica, né, que são essas esferas suprapolis que acabam afetando, né, o regime da polis. Primeiro, vale lembrar que o seu mestrado foi publicado, né, em forma de livro, e eu vou colocar aqui depois na descrição do vídeo a referência. E outra questão interessante é que você falou lá atrás dessa pluralidade de polis, muito provavelmente mais de 100 constituições escritas lá. E, Uhum. assim, a gente sabe que existe esse cenário plural, diversificado, mas existe também a Constituição de Atenas, que é o que a gente conhece, e Atenas como modelo, então, para se pensar esse aspecto administrativo, jurídico da polis. Né? Você podia discutir um pouco? Eu estou trazendo essa questão porque, inclusive, eu e o Fábio escrevemos um artigo juntos, a partir de um curso que a gente deu de extensão universitária, que é em torno de Atenas, né? História e arqueologia de Atenas, e a questão do atenocentrismo ela era fundamental para entender um pouco esse cenário. Uhum. Tá, a questão do atenocentrismo é fundamental, né? Porque a gente normalmente associa as nossas imagens da história antiga a duas cidades, Atenas e Roma, né? Normalmente é o Parto, uma obra de arte ateniense, e o Coliseu e algum outro artefato, uma figura de gladiador. Normalmente esse é o imaginário contemporâneo médio, né? Típico sobre história antiga. Isso tem razão de ser, né? As cidades de Roma e Atenas produziram uma quantidade extraordinária de fontes textuais, e no período que a história era vista como uma disciplina baseada apenas em fontes textuais, esse domínio de Atenas e Roma se consolidou. Só que quando a gente observa a documentação, tanto textual, mas principalmente a epigráfica, arqueológica, a gente vê que a realidade é muito mais complexa. Né? Mesmo só no mundo grego, existiam mais de 1000 cidades. Uma referência importante para isso é o livro do Mogens Hansen, né? A obra do Mogens Hansen, em particular o inventário das cidades-estado arcaicas e clássicas, que ele levanta mais de 1000 cidades. E tendo em vista, né, que existiam mais de 1000 cidades, a gente consegue colocar Atenas num contexto mais específico. O próprio Aristóteles, né, na redação da Política, ele menciona que ele organizou cerca de 120 constituições de cidades. Dentre essas cidades, estavam cidades não gregas, como Cartago, né? É uma das cidades-estados que foram analisadas nessa obra do Aristóteles. Desse ponto de vista, a gente pode pensar na polis como a face grega de um fenômeno muito mais amplo que tem um escopo mediterrâneo, que é a urbanização.
Uhum. né? Os diretores fundamentais dessa urbanização foram os fenícios, a partir de Tiro, que vão fundar colônias em todo o norte da África, na Península Ibérica, na Sardenha, na Sicília e na Córcega. E, em grande medida, em resposta a isso, as cidades gregas vão se desenvolver, as cidades etruscas e latinas vão se desenvolver. Então, o que a gente observa é que, a partir do início da Idade do Ferro, o Mediterrâneo passa por um processo de urbanização. E vários povos, várias sociedades com objetivos bastante diferenciados vão se integrar, né, formando as suas próprias redes urbanas. Então, Atenas é só um caso, né, de mais de 1.000 cidades gregas e um número muito maior para cidades mediterrâneas. Quando a gente observa a documentação para além da documentação textual, a gente consegue situar Atenas no contexto. Bom, Fábio, muito obrigado. E para finalizar, gostaria que você indicasse alguma publicação escrita por você, outros autores, que discutem esses temas que você abordou. É, basicamente tudo que eu sei eu coloquei em textos, está no meu site, né, no meu perfil no academia.edu, né, tudo que eu publiquei está lá, exceto o livro, que é uma versão um pouco alterada da minha dissertação, que também está disponível online, meu livro A Democracia Ateniense pelo Avesso, que saiu pela EDUSP. Como grandes referências teóricas e documentais também, eu indicaria essa obra, né, que é o grande clássico, é o Inventário das Cidades-Estado Arcaicas e Clássicas, do Hansen, e se eu não me engano, em co-organização, essa obra. Um livro que foi fundamental, né, numa retomada nos estudos, é o Unthinking the Greek Polis, né, o Despensando a Polis Grega, do Costas Vlassopoulos. No Brasil, né, eu gosto de indicar muito o livro e os artigos da Marta Mega de Andrade, né, que é no Brasil uma pioneira que vem trabalhando com essa perspectiva da cidade-estado do ponto de vista dos habitantes, né? A pesquisa dela é centrada nas mulheres em Atenas e do modelo que ela elaborou influenciou o modelo que eu usei na minha discussão sobre os estrangeiros. Tem uma outra obra também que é uma série de obras publicadas pelo Labeca, né, que é o Laboratório de Estudos da Cidade Antiga, do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, né, então tem um estudo sobre a cidade, o Córion, que é um livro recente, né, essas obras são importantes, e provavelmente assim, a primeira grande síntese que tenta fazer uma história das cidades do ponto de vista dos processos de integração é o livro História Antiga, Roberto Guarinello, né, que saiu pela editora Contexto. Eu acho que é um bom exercício de macronarrativa, de tentar articular histórias que normalmente a gente percebe como separadas, mas ele mostra como elas estão conectadas dentro de uma forma específica, que é a história mediterrânea. Muito obrigado, Fábio, e a gente se vê no próximo vídeo. Tá, eu agradeço muitíssimo o convite e adorei participar.